Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, começar aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. Estamos no ar com o apoio do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. No ar no canal 14 da NET para toda a cidade de Farroupilha e ainda no aplicativo TV Cidade e também nas redes sociais. Hoje nós falamos sobre o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha. São nossos convidados, a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, a Beatriz Sosnoski, e também o vice-presidente, o professor Diego Tormes, que estão com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Professor Diego, na primeira edição do programa Cidade Aberta, até você falou quando que o SISMUF esteve na Câmara de Vereadores explanando a respeito do fundo municipal para os vereadores, e você fez um comentário de que o pedido que vocês fazem aos vereadores é para que eles tomem cuidado na hora de aprovar leis que possam gerar impacto financeiro na folha de pagamento dos funcionários, enfim, ou refletir no próprio fundo. Eu acredito que, além desse impacto financeiro que pode atingir o funcionário, direta ou até indiretamente, daqui a pouco se aprova uma lei, o município tem um gasto, não tem mais receita para dar toda a volta, vai ter que sacrificar alguma coisa. É correto o gestor, o prefeito, dizer, não, nesse mês nós não vamos recolher a parte que compete aos servidores. O prefeito legalmente não pode fazer isso, mas daqui a pouco ele, não tendo, vai ter que, talvez poderá tomar essa iniciativa. Então, qualquer matéria de natureza que venha a representar mais gastos para o município deve ser vista com olhos e muita atenção. Esse é o recado? Mais ou menos, na verdade, de repente eu não me fiz claro. O que eu quis dizer é que qualquer projeto de lei que chegue na Câmara, que trate da carreira dos funcionários, deve ser pensado no seu possível impacto no fundo de previdência. Tem que olhar mais longe. Isso que eu estou dizendo, porque a prefeitura, quando ela abre um concurso, ou ela abre para contratação de cargos, é porque se aposentou alguém. Sim. Então, por exemplo, ela vai contratar 50 novos professores. É porque está faltando 50 novos professores. Ela não vai contratar 50 novos professores para ficarem assim, parados. Mas tem ou porque aumentou o número de alunos, exato, ou porque exato. Professores da ativa saíram. Isso, então na verdade, às vezes chega lá um projeto, nem sei dar um exemplo X ou Y, que parece ser muito bom, mas que façam aquele olhar sensível, tá? Será que ele não tem um impacto no fundo? E se tem um impacto, qual é o impacto? Olhar isso, porque às vezes parece na pressa, às vezes vem projetos em regime de urgência, tem que votar, e aí dá problema. Então, o município pode no futuro, se não fizer as coisas direitinho agora, como não foi feito no passado, ter que pagar mais conta ainda. E aí quem vai sofrer? Somos nós, servidores, porque daqui a pouco pode ser que não tenha dinheiro, e vai ser a própria comunidade, porque daí vai acontecer o quê? Vai ter que a prefeitura usar dinheiro de capital, como diz a Beatriz, e daqui a pouco não tem mais dinheiro de capital, vai ter que usar dinheiro próprio da prefeitura que poderia estar numa obra ou em algum lugar. É só no sentido de cuidar qual é o impacto no fundo de previdência, porque o impacto na folha de pagamento, a prefeitura tem os cuidados, os limites do Tribunal de Contas, a lei de responsabilidade fiscal, toda essa situação. Agora, o impacto no fundo de previdência sempre é importante olhar, porque ele repercute na vida de toda a cidade. Com certeza. Presidente Beatriz, falando também, houve algumas semanas, ou até um pouco mais de um mês, declarações do próprio vice-prefeito do município na imprensa aqui de Farroupilha, de que haveria um grande número de funcionários que estariam atingindo o direito de requerer o seu benefício, a sua aposentadoria. Esse número poderia chegar até 300 funcionários. Procede essa informação? Não. Eu tenho o cálculo atuarial, ele é deste ano, referente a 2017, que ele é feito assim, o cálculo atuarial, sempre no ano seguinte com os dados, né, do ano anterior. Então hoje eu tenho aqui os dados de 31/12 de 2017. Para este ano nós temos uma estimativa de 25 pessoas, em 2019, 27 e 2020, 25. Então, se você olhar, é um número muito além do que foi divulgado. Sim, não chegaria a 75, né? Isso, casos. isso. Certo. Ou seja, esses casos são funcionários que estariam com
completando o período, significa que o funcionário ele pode optar por requerer o benefício ou protelar essa requisição, né? Isso, e hoje em dia, na prefeitura, nós temos servidores muito jovens, que eles começaram a trabalhar muito cedo. Então, tem funcionários que com 51, 52, 53 anos estão se aposentando. São pessoas que ainda podem produzir muito e elas, além de produzir muito, elas têm todo um conhecimento de trabalho dentro da prefeitura. Do serviço público, né? Se a gente olhar, tem pessoas que têm 30 anos de prefeitura e têm 52 anos. Então, ela conhece toda a estrutura, ela tem um conhecimento grande do serviço público, que ela seria ainda uma pessoa capaz de produzir muito e que ela não precisaria se aposentar. Mas muitas vezes a pessoa, alguns continuam trabalhando porque por vontade própria, por se sentirem muito jovens, né? E então seria interessante que o município oferecesse para esses servidores alguma vantagem que para o município também é mais vantajoso, porque enquanto a pessoa está nativa, ele não precisa contratar outra pessoa. Sim. Né? E se a pessoa que está nativa se aposenta, então o município precisa pagar a aposentadoria dessa pessoa, desse servidor, mais aquele que entrou. Mais aquele que ele vai contratar. Tem mais uma coisa, que a prefeitura precisa treinar esse novo que vai entrar, porque a pessoa que entra, naturalmente, às vezes ela não sabe, né? Ela até pode ter, vou citar um exemplo, né? A pessoa, a B se aposenta da contabilidade e entra o Diego que é formado em ciências contábeis. Eu sou formado em ciências contábeis, eu não conheço o trâmite da prefeitura, o dia a dia, até eu aprender isso, né? Exatamente. Claro. A produção e as vantagens, né, que a pessoa que está capacitada, com certeza é muito maior do que aquele que está chegando. Não por falta de capacidade, mas até ele conhecer todo o funcionamento, isso leva tempo. Você tem, talvez, presidente, nessa progressão, nessa previsão de aposentadorias, olhando um pouco mais até, por exemplo, 2025, o número de funcionários previstos que estariam ok em situação de requerer o seu benefício? Em 2025, 7. 2025, 7. E de 2020 até 2025? Então, 2020, 25, 2021, 25 também, 2022, 11, 2023, 17 e 2024, 16. E 2025, 7 funcionários. Bem tranquilo, né? Sim, sim. Não é uma quantidade grande. Dá uns 100 no máximo. Acho que é. Não, acho que dá um pouquinho mais, assim, deve dar um pouquinho. Mas enfim, não chega a 300. Bem não, nem na metade disso, né? E esses funcionários não quer dizer que eles vão se aposentar. Sim. Pode ser que eles continuem na ativa por vontade própria. Né? Certo. Pode ser que esses funcionários saiam do município, façam um concurso em outro lugar e nem façam mais parte do nosso quadro. Pode acontecer também, né? É uma probabilidade. Hoje, quantos funcionários públicos estão aposentados e são remunerados pelo fundo? Temos esse número? Hoje, em 2017, nós tínhamos 398. 398 funcionários. Isso. E agora 2018? A previsão é para chegar a 423, somando todos. Sim. Todos. Se todos fizerem a sua requisição de aposentadoria. Não. Todos. 423 é aqueles desde o início da prefeitura até hoje. Até hoje. Isto. Não. Esse ano é 25 para... Sim, mas esse número de 25 já estaria incluso, né? Estaria incluso nos 423. 423. Isso, que vem desde que foi fundada a prefeitura, né? Certo. Que vem vindo, tem gente assim... eu conheço um senhor que é funcionário da prefeitura que tem mais de 90 anos. Sim. Não sei se a gente pode divulgar, enfim, se há a possibilidade de dar uma noção de valor que hoje mensalmente é pago em benefício para os aposentados, servidores municipais. Qual é o valor pelo fundo, aproximadamente? Em torno de 2 milhões. Em torno de 2 milhões por mês. É isso, né? Uma média. O ano passado estava previsto assim...
1.500.000 e pouco, né? Sim. E agora, em torno disso, 1.500.000. Entre 1.500.000 e 2 milhões mensais, então é o valor que sai do fundo para o pagamento do benefício da aposentadoria dos quase 400 servidores municipais que estão aposentados. É importante colocar esses números também, por isso que se hoje nós temos mais de 200 milhões de reais no fundo, ele também acaba rendendo, né, presidente, mensalmente. Isso. É que esse valor que a gente paga para os inativos, né? Então, a gente aproveita aquele dinheiro que é recolhido e não mexe lá no capital. No capital, sim. Isso, e quando sobra, ele vai para o grande bolo, né? O grande bolo, certo. Isso, e aí ele vai rendendo. E a nossa preocupação é porque a partir provavelmente o ano que vem, a gente já tem que mexer aquele grande bolo. Só a arrecadação, o que o município tem que repassar para o fundo dentro do ano e mais o percentual, a alíquota especial que vai recompondo o que o município não alimentou e também a retenção que viria do servidor, possivelmente a partir do ano que vem já não seja mais suficiente para formar o montante para o pagamento dos aposentados. É isso, né? É isso aí. Por isso que sempre é importante, eu torno a frisar, porque as pessoas às vezes, há um estigma muito mal falado no Brasil contra os funcionários públicos, né? Assim como há contra os políticos também, né? 100 políticos que roubam e tem 50 mil políticos no país, o resto não faz nada, mas se julga o todo pela parte. É importante ter sempre funcionário público de carreira, porque o funcionário público de carreira, ele contribui para a previdência do funcionário público de carreira. Sim. Então isso não para o regime comum. Isso, chamado, e não para o INSS. Então esses números tendem a ser melhores quanto mais funcionários públicos nós tivermos. Não significa que hoje nós temos 1.300, tem que ter 5.000 funcionários, não é isso. Mas não sempre optar por outros regimes de contratação que não o de concursado. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, então, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje aqui na TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. Estamos discutindo o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Farroupilha. A gente volta já já. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073.
Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta já está de volta na nossa TV Cidade Farroupilha. Que bom, já estamos juntos novamente. Estamos no ar com o apoio do Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Nós estamos em Farroupilha. Você quer ir para o Bob's Caxias do Sul? Show de bola! Mas também tem o Bob's Bento Gonçalves, que a gente pode aproveitar aquele lanche daquela hora. É um empreendimento do Grupo Feltrin. São nossos convidados no programa de hoje, a presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, a Beatriz Sosnoski, e também o vice-presidente, o professor Diego Tormes. Estão aqui nos estúdios. Nós estamos falando mais sobre o Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha. Acho que é importante também colocarmos ainda dentro desta análise que se faz do próprio fundo, presidente Beatriz, a questão da importância, o Diego já tem falado isso, mas da importância do funcionário ser concursado. Porque o funcionário sendo concursado, ele vai estar contribuindo para o fundo do município, e não, se ele for um cargo de confiança ou um seletista, ele vai contribuir para o regime normal, o INSS, né? O geral. Então tem que frisar bastante isso, né? Sim. É importante que a população, né, que é vendido para a população, que o servidor público é o problema dentro das gestões, né? Então, eu quero dizer, e isso é verdadeiro, que nós, servidores, não fizemos a gestão. A gestão quem faz são os gestores, os prefeitos e os secretários. Então, toda vez que o município tem alguma deficiência, algum problema, quem gera esse problema e essa deficiência é o gestor ou os gestores. O servidor, ele apenas cumpre aquilo que lhe é determinado. Então, nós temos que frisar isso para que a população entenda que o servidor público, ele é como qualquer funcionário de uma empresa. Ele executa a tarefa de acordo como lhe é determinado. Certo. Então, por isso que é importante que a população entenda isso e também entenda que nós, servidores públicos, quando a gente, por exemplo, se aposenta, a gente não tem um fundo de garantia e a gente sai com o salário do mês, né? E quando eu falo que quem entrou depois de 2004, ele vai levar a média. E o trabalhador da iniciativa privada, ou aquele que é seletista dentro da prefeitura, ele também, além da prefeitura gastar com o INSS, né, que é a Previdência
geral. O regime geral. Isso. A prefeitura não está isenta do recolhimento, né? Não, além do INSS, paga-se o fundo de garantia. O fundo de garantia também. É. Então é uma despesa, é mais caro para o município ter um funcionário nesse regime, né? Isso. Então é melhor ter o funcionário concursado, que ele deposita no final do mês lá no seu fundo, e ele também não tem os 8%, que deve ser 8% de fundo de garantia. 8% sobre E o isso salário. o município economiza. Sim. E isso ninguém explica para a população que é assim que funciona, né? Então nós somos servidores que ganhamos somente o INSS, recolhemos somente A alíquota. alíquota para o nosso fundo, e quando nós saímos também, nós só vamos levar aquilo que levamos da aposentadoria. Sim. E quem entrou depois de 2004 também vai sair com a média, né, do salário da média, como qualquer outro trabalhador, e não tem um fundo de garantia. Sim. Então se você comparar, ele tem a garantia do trabalho, mas se a gente olhar economicamente hoje, não tem nenhuma diferença da iniciativa É privada. importante lembrar alguns dados também. O Brasil ele tem 208 milhões de habitantes. Então nós temos 5.580 municípios, 27 estados com o Distrito Federal e mais o governo federal. E toda essa estrutura tem que ter funcionário público. Só que a maior parte desses funcionários públicos, segundo o próprio IBGE, estão na educação, na segurança e na saúde. E é de conhecimento geral da população que os trabalhadores da saúde, da educação e da segurança pública no Brasil não são tão bem remunerados assim. Então, quando a gente ouve dizer que tem funcionário público que ganha 30 mil reais, bom, pode ser que seja o garçom do Congresso Nacional, mas não é o professor da escola do interior lá de Santa Maria, não é a merendeira da escola lá em Farroupilha, né? Não é o auxiliar administrativo ou fiscal da vigilância sanitária aqui em Farroupilha que ganha 30 mil. Então, às vezes, fala-se uma coisa que coloca-se no geral, mas quando olha a particularidade, o Brasil tem em percentual de servidores públicos em relação à população a média que outros países têm. Tem países que são muito menores que nós e tem muito mais funcionário público e que ganham muito mais do que nós. O que acontece aqui é que existe em alguns poderes, especialmente no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, uma discrepância muito grande. Então, enquanto tem um funcionário de carreira municipal aqui em Farroupilha que começa ganhando R$ 1.500 de salário quando ele entra no município, em alguns outros órgãos tu inicia ganhando 15 mil, 10 mil, 12 mil reais. Então, parece para a população que todo mundo ganha isso. Não, não é verdade. Há a pecha de que o servidor público tem um super salário. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, os professores da rede estadual não recebem o piso nacional do magistério, que é 2 mil e poucos reais. Eles ganham menos que isso, então não é um super salário. Aqui em Farroupilha, nós recebemos o piso, um pouquinho acima do piso. Então, em torno de 2 mil e poucos reais, não é um mega salário para um professor ganhar. Então, quando tu começa a analisar a particularidade, aliada a essa questão do FGTS que a Beatriz falou, é muito mais vantajoso para o município ter um funcionário de carreira. E é importante explicar para a população por que não existe a estabilidade do serviço público. A estabilidade do serviço público ela foi conquistada na década de 80, porque antes, a cada troca de prefeito, trocava todo mundo. A merendeira da escola, o professor, a diretora, o guardinha de trânsito, o auxiliar administrativo, todo mundo trocava. E aí sempre com viés político-partidário, né? Então agora o que se tem? Quando tu tem carreiras que são permanentes, esses profissionais eles podem desenvolver um trabalho mais qualificado e podem ter como agente disse antes a história do município. Agora, se essa questão não é aproveitada e esse funcionário não é aproveitado no seu conhecimento histórico de tudo que aconteceu, bom, aí também falta gestão e falta chefia de aproveitar o know-how do funcionário, aproveitar o conhecimento que o funcionário tem. E aí também o funcionário ele é um funcionário, ele não tem o poder de chefia. A chefia ela é cargo de comissão, ela é um secretário, ela é um prefeito, um vice-prefeito. Muito dificilmente a merendeira de uma escola lá no interior vai tomar as rédeas da gestão do município. Quem faz isso são os chefes. Certo. Presidente Beatriz, hoje, enfim, qual é o valor que está hoje depositado no Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha? Hoje nós podemos dizer 214 milhões. 214 milhões de reais. Isto. É isso. Esse é o valor do fundo, né? Do fundo, sim. Certo. Hoje é claro, positivo, obviamente. Positivo, sim. Não é um valor pequeno, né? Mas, assim,
na proporção da quantidade de servidores, se fosse hoje que todos se aposentassem, nós teríamos que ter o dobro deste valor, né? Claro que vai, enquanto uns se aposentam, outros vão morrendo, né? E enfim, então nunca vai se ter o número total dos servidores. Mas assim, a gente precisa se preocupar, porque se a gente não cuidar, daqui a pouco, né, ficamos sem o montante esvazia. Isso aí. Hoje, quantos funcionários tem a Prefeitura Municipal aproximadamente? Olha, aproximadamente 1.350. 1.350 funcionários. Isso. Esse universo todo é composto, então, por concursados, cargos de confiança. Sim. E é isso? Isso. Contratados emergencialmente. Os contratos emergenciais, ok. Isso. E CLT, que nós temos os agentes de saúde. Os seletistas. Isto. Certo. Ali, esse número aproximado, esse universo de 1.350 funcionários, estão fora os estagiários, né? Fora os estagiários. Fora os estagiários. Isto. Sim. Isto mesmo. Muito tem se comentado também, presidente e vice-presidente, sobre a questão das funções gratificadas, de impacto. O que se pode falar sobre a função gratificada? Daí, se a gente falar da função gratificada, eu acho assim, ó, que essa função gratificada, ela é do sistema de gestão também. Porque é uma decisão do gestor. Do governo. Por que eu vou dar uma gratificação? Por que eu vou dar um FG? Eu vou dar porque a pessoa vai ter uma função a mais, ou eu vou dar porque ela é minha amiga? Fez campanha, é filiada. É meritocracia ou é algum outro tipo de compromisso? É isso aí. Então eu acho que essa parte do FG, da gratificação, não é que o servidor não tenha que ter. Eu acho que tem, porque tem servidores que fazem além das suas funções. Nós temos no nosso quadro de servidores funcionários maravilhosos que ficam depois do horário, que fazem se qualificam, eles estão sempre dispostos a ajudar, eles têm, inclusive nós temos servidores que têm assim pós-graduação dentro da atividade que eles executam. Então nós temos funcionários excelentes. O que tem que ter é a gestão saber aproveitar esses funcionários. Potencializar. Só tem que diferenciar, né, Bea, duas coisas, porque existem dois tipos de gratificações hoje no município. Uma paga ao magistério e uma paga aos demais funcionários, né? O do magistério só os diretores e vice-diretores têm acesso, e para terem essa gratificação eles têm que ter graduação, pós-graduação e passar pela eleição e ganhar a eleição ainda, né? Para ser diretor e vice-diretor. Então existem, que é uma gratificação diferente, né? De direção e vice-direção de escola. As outras funcionam de jeito diferente. Isso, mas dentro do centro administrativo nós temos servidores maravilhosos, excelentes, formados e que assim fazem funções além das que é do seu concurso. Sim. E muitas vezes eles não têm nem gratificação, mas pelo amor ao trabalho eles fazem isso. Então o nosso quadro de servidores, ele é assim um quadro, eu vou dizer assim, qualificado e dedicado. Qualificado e dedicado. Certo. E se alguns tiverem um FG e vamos dizer não merece, então isso vem da gestão. Né? Do gestor. Isso certo. aí. Mas assim, no geral, se você for na prefeitura e começar a observar o trabalho deles, você vai ver que todos, ou podemos dizer 99,9% são servidores que se dedicam e vestem a camiseta pela prefeitura. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Professor Diego, lhe deixo com as palavras finais, as considerações finais. Acho que foi importante clarearmos bem esse assunto do Fundo de Previdência Social do município de Farroupilha. Eu que agradeço o convite e quero aproveitar aqui o espaço e parabenizar as escolas de Farroupilha, que muitas se destacaram nas avaliações agora do IDEB, e muitas estão crescendo. Geralmente a gente noticia as que se destacam, mas muitas estão crescendo, e também alertar a Secretaria de Educação, as escolas que usem a nota do IDEB, para pensar onde é que a gente não está indo bem e como é que faz para melhorar. Mas, de modo geral, parabenizar todas elas. Ótimo, obrigado pela presença. Presidente do SISMUF, Beatriz Sosnoski, também muito agradecido. Obrigado por ter nos clareado, nos colocado talvez a informação bem
tem, talvez não, com certeza, a informação correta e importante conhecer o histórico, o todo, para que a gente possa falar do Fundo de Previdência dos Servidores. Sim. Então, para nós foi muito importante estar aqui, trazer a informação. Eu acho que toda vez que a gente informa, as pessoas esclarecem, menos dúvidas restam e as pessoas ficam também informadas, né? Mais seguras. Isso. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e também quero lembrar dos nossos professores, como eu acabei de falar, que nós temos em nosso quadro de servidores, né, pessoas dedicadas que fizeram da nossa educação, né, o melhor. Parabenizar elas e que os nossos gestores possam olhar esses servidores com outros olhos, né? Com certeza. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, que contou com a presença da presidente do SISMUF, a Beatriz Sosnoski, também do vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Clareamos mais sobre o Fundo de Previdência Social do município. Importante conhecermos, sabermos, para podermos também falarmos as coisas de uma forma mais correta. O programa Cidade Aberta chega ao seu final. Muito obrigado. Até a nossa próxima edição.